Olá, tudo bem? Eu estava aqui na área da minha casa aqui, eu estava estudando um pouco a Bíblia e eu estava estudando Josué, o capítulo 24, e achei muito interessante que esse capítulo ele vem falar sobre a adoração a Deus. Josué vem reclamar ao povo é, a necessidade de abandonar os deuses estranhos e servir realmente somente a Deus. E eu fiquei imaginando, né? É interessante, nós lemos esse texto do passado e tal, e temos o costume de dizer mal do povo de Israel. E depois a gente para imaginar, mas nós somos descendentes desse povo. Se não somos descendentes do povo de Israel, talvez somos descendentes então do povo de Ismael, não é? Ou talvez até dos filhos de Quetura, para quem mais estuda a Bíblia, sabe realmente do que eu estou falando. E para quem não estuda a profundo assim, é, esses três caminhos que eu estou falando, os filhos de Israel, os filhos de Quetura e os filhos de Ismael, eles partem tudo, vem tudo do mesmo caminho. Começa lá de Abraão, né? Abraão, então, é de onde vem os filhos de Ismael e os filhos de Quetura. E agora, o Israel também vem de Abraão, porque de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó, então, nasce o povo de Israel, né? E aqui, nesse capítulo, está falando realmente do povo de Israel, que eles abandonaram Deus e começaram, então, a servir a deuses estranhos. E aí Ismael, então, chama a atenção deles. Lógico que através de um pedido de Deus, porque o que Josué fazia era tudo por ordem de Deus e não porque ele era ordenado e obrigado, mas porque ele amava a Deus e era obediente a Deus. E por isso Deus conduzia e pedia que ele o ajudasse, o povo, a voltar a obedecer a Deus. E Josué amava a Deus e fazia isso com muita devoção. E ele sentia tristeza na alma quando o povo deixava de adorar a Deus e ia servir a outros deuses. E esse versículo é muito importante, porque eu me deparei aqui num versículo único. Todo esse texto é tremendo, que vem falar de servir a Deus e deixar de servir outros deuses. Mas que outros deuses? Naquele tempo se falava muito de outros deuses estranhos mesmo, como Marduk. Tem muito nome de deuses estranhos da antiguidade e até desses de lendas, né? Mas as pessoas faziam bezerro de ouro, faziam estátua e assim adoravam e colocavam o nome em cada deus daquilo ali, em cada objeto e adoravam em lugar do Deus eterno. E Deus não se agradava disso. Então Deus sempre usava um servo verdadeiro que o adorava e buscava com fé e gratidão e amor e perseverança para advertir as pessoas que eles estavam indo por um caminho errado e para voltar ao Deus verdadeiro, porque só há um único Deus, né? E essas pessoas serviam a vários deuses. E aí eu fiquei me pensando, e como será nós hoje? Nós reclamamos tanto do povo de Israel, mas será que nós adoramos somente um Deus? Ou, ou somos igual o povo de Israel? Adoramos vários deuses. Interessante que aquele tempo só tinha algum deus que eles faziam, como bezerro de ouro, estátua, deus disso, deus daquilo e deus daquilo outro. Mas hoje existe vários outros tipos de deuses que penetram a nossa casa e nós nem imaginamos. Deuses, por exemplo, como televisão, deuses, por exemplo, como celulares, deuses como carros, como casas, objetos, para tudo que deixamos Deus de lado para buscar primeiro, se torna um Deus na nossa vida. Esse Deus da nossa vida pode partir de uma música, pode partir de um cantor, pode partir de um time de futebol, de um jogador.
Existem vários deuses. Assim como o povo de Israel tinha os deuses daquele tempo que eles buscavam e deixavam para adorar o Deus verdadeiro. E hoje, às vezes, fazemos da mesma forma. Mas sabe, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus um dia vai voltar. E só há um Deus, só há dois caminhos a seguir. Ou seguimos a Deus, ou seguimos a outros deuses. Se não estamos seguindo a Deus, estamos contra Deus. E quem está contra Deus, logicamente que não é a favor de Deus. E aquele que está contra Deus corre grande risco de perder a vida eterna. Só há dois caminhos. Não existe 3 ou 4 ou 5. Existem vários deuses. Mas todos esses deuses que não seja o Deus verdadeiro se tornam um Deus só, um Deus estranho. Então, ou nós servimos a esses deuses no conjunto, ou servimos ao Deus verdadeiro. E você? E eu? A qual Deus devemos servir? Qual é o Deus verdadeiro? Eu conheço o Deus verdadeiro. E eu já sei a quem eu vou servir. E Josué também sabia. Josué, quando o advertiu, Josué disse perfeitamente para que eles entendessem qual era o Deus verdadeiro. E eu quero ler esse versículo para vocês que está, como eu disse, em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, o versículo 15. Eu quero ler com vocês que diz assim, ó. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram, se a Deus que serviram os vossos pais nos antepassados, que estavam da além do Eufrates, né? Que diz aqui, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele diz assim, ó, eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você e a sua casa? Quer servir a quem? Quer servir ao Senhor ou quer servir a qualquer outro tipo de deuses? Note que eu disse aqui sobre televisão, sobre carro, sobre celular, sobre tantas e tantas coisas. Não é errado e nós temos essas coisas hoje em dia e não é errado e talvez não seja e não é realmente pecado você ter essas coisas. Mas nós precisamos saber se Deus está acima de todas elas. Porque se essas coisas estão à frente de Deus, aí se torna um Deus na minha vida. Porque se eu deixo de buscar o Deus verdadeiro por um celular, por uma televisão, por um carro, e deixo de pôr Deus em primeiro lugar na minha vida, então essas coisas estão se tornando um Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? A que Deus vai servir? Deus o abençoe. Antes de terminar, eu gostaria de dizer a você que acesse esse canal no YouTube e se inscreva. Se inscreva aí nesse canal, deixa seu like, deixa o seu comentário para que esses vídeos possam ser divulgados e cada vez esse canal se torne melhor e a gente traga mensagem mais específica para vocês de vários outros assuntos. Muito obrigado. Deus abençoe e fique com Deus. Até a próxima.